Olá, proféticos. Meu nome é Renato Neto e hoje nós estamos aqui com Bruninho. Fala aí, Bruninho, como é que Bom, você tá, mano, bem, cara? graças a Deus, feliz, né? Demorou, mas saiu. Eu falei com você que a qualquer momento isso aconteceria. Ainda bem que eu não Amém, falei amém. quando. Amém, amém, amém. É isso aí. Mas aí, mano, você sabe que esse quadro é chamado Experiências Proféticas. Sim, Então acho que a principal das experiências que nós temos é a experiência de salvação. sim. Como é que você foi alcançado, cara? Conta um pouquinho aí pra galera, como é que foi teu testemunho, que tem muita gente que tá ouvindo ali, que tá vendo e que precisa ouvir um testemunho vivo do poder de Deus. Fala O aí. testemunho, ele edifica a vida, né? Ajuda a transformar a vida, né? E assim, É o meu verdade. testemunho, ele de conversão, ele é bem interessante. Porque na minha família não tem um histórico de ninguém que era cristão, que era crente, evangélico, não. Ninguém. Sério? Uma raiz Que católica, Entendi. bem religiosa, alguns espíritas, mas cristão, assim, ninguém. Então era assim, era salada de fruta, misturado, tudo misturado, mas não tinha ninguém que assim conhecia de fato o Senhor, servia de fato a Deus, né? Nem não sabia um versículo sequer da Bíblia. Tinha a Bíblia ali aberta, pegando Salmo poeira. 91. Ah! Pois é, Bíblia aberta não significa poder de Deus manifesto. Não. Bíblia na boca de um homem ou de uma Aí mulher de já Deus, é aí a diferente. coisa É um muda. negócio estranho. É verdade. A palavra viva, né? Mas E continua, fala assim, aí. cara, então a primeira pessoa na minha família que se converteu foi minha irmã. Sério, Priscilinha? Priscila, Pô, legal, cara. assim, ela foi a primeira pessoa. Ficou te zoando nos outros vídeos que aqui a gente tava aqui fazendo É. antes. Falou que era profeta menor, É agora não profetinha falou. menor. Profetinha menor, mas mulher de Deus ungida, cheia da unção. E Verdade. assim, cara, ela foi a primeira pessoa a se converter, a conhecer Jesus. E ela foi através das orações dela que me alcançou para Jesus. Pô, legal, cara, legal. E foram, assim, se eu não me engano, depois eu vou até perguntar a ela quanto tempo foi. Acho que foram de uns 4 a 5 anos até eu ser alcançado e Jesus me alcança. Pois é, né, cara? E de repente você tá aí e você vê um familiar que você evangeliza, você compartilha, você chama para ir para a casa do Senhor, você chama para ir num evento, você chama para ir numa célula, você chama para ir num culto no lar, e a pessoa sempre criando dificuldade, escorregando igual sabão molhado, E era o meu caso. mas chega um momento, e olha só que benção, ele hoje está aqui contando testemunho, né, Eu vou dizer mano? uma coisa pra. É verdade, eu vou dizer uma coisa pra você. Se você tem alguém na sua família ou algum amigo muito chegado que é alvo de oração sua, e às vezes você não tá vendo resposta das suas orações, continue perseverando e permanecendo no Senhor, porque se você desistir, talvez ele esteja tão próximo quanto você imagina. Imagine se minha irmã tivesse desistido. Verdade. Faltava pouco, né? E na verdade a gente está orando e Deus está fazendo a obra, o Espírito Santo está atuando. sim. E aí de repente quando aparentemente menos espera, a pessoa vai, aceita, se decide, levanta a mão, aceita Jesus Isso. e vai pro batismo e assim começa. Cara, Mas fala aí, mano, e e assim, a minha vida, antes de eu ser alcançado por Senhor, era uma vida muito atribulada, cheia de problema, até aqui em cima, atolado em problema, atolado em coisa ruim, treva. Deus me tirou mesmo dali do poço, beirando a morte, e me trouxe para um lugar de descanso. você está falando à beira da morte por quê? Você teve livramento de morte, Muito, onde muito, você viu muito. assim, ó, tá chegando, vai me pegar, opa! Sim, Deus me tirou do... Ser sincero, Deus me tirou do crime, né, cara? A verdade é essa. E, assim, eu não vejo glória nisso, pelo menos eu vejo a glória do Senhor. Viver um lado ruim não é bom pra ninguém, mas é bom que a gente passe por certas situações que o Senhor te tira de um lugar ruim e te leva para um lugar onde Ele quer algo na sua vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Se antes você estava do lado negro da força, agora Na você luz. está, mano, na luz, Na guerreiro da luz. luz, servo do Na Senhor. luz, cara. Então, na verdade, o que acontece? Quem está aí assistindo e de repente está vivenciando essa situação, que ainda está aprisionado
dentro dessa situação, compreenda. Deus tem um plano de redenção para a tua vida, para te transformar por completo. Guarde bem isso, por completo, para que você tenha uma vida diferente, para que você viva aquilo que Ele planejou que para você, que é perfeito, é agradável, é santo, é puro. Na verdade, Ele preparou para você um lugar chamado céu. Mas não é para esperar depois da morte. Já começa aqui com uma transformação de vida, não é verdade, mano? Deus, ele sempre tem um propósito. Às vezes parece até jargão, né? Deus tem um propósito, uma obra na sua vida, e é verdade. Isso já era falado para mim, a primeira experiência profética que eu tive na minha vida. Eu já vou antecipar aqui antes que tu me pergunte. Olha só, gente. Aí dificulta para o apresentador, para quem tá perguntando, né? E a minha primeira experiência profética foi assim, eu tava uns 2 a 3 meses já, né, convertido, aceitando Jesus no início da caminhada. E me veio uma senhora dali onde eu morava, onde eu fui criado, e assim, desde que eu me entendo por gente, aquela mulher já era uma senhora de Deus. E ela me viu parado num ponto de ônibus, esperando a condução para poder ir para a igreja, para o culto. E ela me viu ali com a Bíblia na mão e perguntou: Bruno, meu filho, você está indo para a igreja? Eu falei: tô, aceitei. Primeiro tomou um susto de te ver com a Bíblia na mão. Sim, depois falou assim... Porque ela sabia da minha história de vida, né? Eu fui criança ali naquele local, cresci. E aí te vê com a Bíblia assim, ó, pá, o oitão na mão. Então assim, ela foi e falou: tu tá indo pra igreja? Eu falei: tô. Hoje eu não lembro o nome dela, me perdoa, mas eu esqueci o nome dela. E ela foi e falou assim: tu tá indo pra igreja? Eu falei: pô, aceitei Jesus tem uns 3 meses. E eu tava naquele processo de tanta dúvida, mano, mas tanta dúvida assim. Tirando os carrapichos, limpando, mudando também pensamento, forma de agir. A minha dúvida maior era: será que vale a pena eu estar nesse caminho mesmo? Caramba. Será? Isso era mas ataque na mente. Porque assim, você começou a ser bombardeado, começou a ser sufocado. Eu fui constantemente bombardeado pelo inimigo, ataque na mente, constante. Eu sofri muito ataque na minha mente. Pode ser, cara, a mesma coisa que qualquer novo convertido passa. Sim. Ataque na mente de, poxa, será que a fé vai gerar resultado? Será que Jesus vai fazer alguma coisa? Será que Deus vai agir na minha vida? Porque o importante de tudo isso é perceber o seguinte: aquele que começou a boa obra é fiel para completar. E ela falou assim, o que ela falou foi determinante para acabar com todas as minhas dúvidas e eu ter certeza que o caminho de Deus para mim era o melhor da minha vida. Ou seja, uma palavra dela fez uma mudança na tua vida. Pô, e você vê, uma palavra, assim, não foi a palavra do entendimento dela, mas foi uma palavra da Bíblia, da palavra de Deus. A pessoa foi o que a gente já falou aqui antes. Não foi um bom conselho. Não foi apenas um bom conselho. Não, ela falou da palavra de Deus, foi o que a gente falou aqui antes. Ah, tá. Uma Bíblia parada. Então, assim, não foi apenas uma ideia. Vou te dar uma ideia, vou te dar um papo reto. Não, foi mais que isso. Foi a palavra de Deus, ela foi usada tremendamente para falar, e ela falou enfaticamente, ela falou: quando você pegar a sua condução, abra sua Bíblia e leia Isaías 41:10. Eu falei: tá bom. Quando ela virou, que ela saiu de perto de mim, eu abri no meio da rua mesmo. Catando. Foi a primeira passagem que eu li e guardei, memorizei. Pô, aleluia. Não temas porque eu sou contigo, não te assombre porque eu sou o teu Deus. Sou eu que te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. Deixa eu fazer uma pergunta. De lá pra cá, são 9 anos? São 9 anos. Algum momento essa palavra deixou de se cumprir na tua vida? Nunca. Esse é o poder da palavra de Deus que se cumpre. Quando Deus é fiel. Quando tem algum momento de tribulação, algum ataque na mente, que a gente sempre vai passar por isso, quando a gente tem algo que a gente está sofrendo uma batalha assim difícil, verdade. O Espírito Santo me faz lembrar dessa palavra: não temas porque eu sou contigo. Aleluia. Aí obrigado, Senhor. Obrigado, papai. Aí, gente, Deus está comigo de verdade. Verdade. Você falou aí de experiência profética, já antecipou, contou uma, mas essa não valeu, tá? Por que não valeu? Porque quem faz a pergunta sou eu. Pô, gente, no meu vídeo ele tá querendo fazer a pergunta. Isso é muito amor, gente. Vamos lá. É muita amizade. Mas vamos lá. Então, já deu tempo de pensar. Pensando. Conta aí, então, a experiência profética que você diz assim: mano, essa experiência profética foi um divisor de águas na minha vida. Que você pode falar assim, antes e depois, com relação ao caminho do Senhor. Assim, uma experiência foi um divisor de água dentro de uma, assim,
entender qual era o meu chamado, porque até então eu não tinha uma clareza do que era o meu chamado. Pô, legal. Isso é muito bacana de falar. E eu sempre tinha palavras direcionadas para mim que o Senhor ia me colocar para se mover num dom específico. Sim. E num chamado específico. E sendo que aquilo eu não tinha total certeza porque não tinha clareza absoluta daquilo e não tinha pessoas que me ajudavam a conhecer isso. Eita ferro, quanta gente tá por aí com a mesma situação, na encruzilhada, não sabe qual o dom, não sabe qual é a chamada, não tem também, não lê livros específicos para poder se descobrir, não caminha com pessoas que já estão um pouco mais treinadas, e eu acho que isso é fenomenal, cara. Mas conta aí um pouquinho. Aí até que eu fui um dia ser chamado por um irmão para pintar a casa dele. E ali, assim, a gente conversando e vamos daqui, vamos dali, vamos de lá, até que veio uma palavra, rachou o meu entendimento. Aleluia, louvado seja o E eu Senhor. falei assim, cara, eu acho que é isso que Deus quer pra minha vida, eu vou começar. E ali também, aí Deus começou me trazendo sonhos, através da palavra, entendimento, e até que eu cheguei pra pessoa e falei, cara, a gente precisa correr isso, botar isso pra frente. Então, na verdade, assim, que assim, todo cristão, ele recebe uma comunicação de Deus, Deus fala com ele. Mas dali em diante você começou a ter uma comunicação mais frequente, Mais profunda, mais frequente. mais direcionada. Sim. Era, na verdade, Deus te dando uma direção, sim, tornando o caminho mais claro. Mais claro. Pois é. Claro. Mano, e isso que você falou é muito importante porque, assim, eu também dei muita cabeçada até hoje, até me descobrir, até poder estar me aplicando nesse caminho, né? De compartilhar com as pessoas, de ajudar as pessoas a descobrirem o potencial, os dons, aquilo que Deus já colocou nelas. Verdade. E assim, isso que você falou é muito importante, cara. Mas e como é que está sendo esse fluir hoje em dia? Como é que você... Está sendo bem natural. Na verdade, sobrenatural a gente tem que viver naturalmente. Essa é a verdade. Então, a gente viveu o profético, as experiências proféticas, né? É como você... Não, sai sangue? É como beber água, é como respirar, é natural. Então, vamos lá, isso começa a fazer parte da vida da pessoa, a pessoa começa a ser envolvida e quando se vê tá fluindo. Naturalmente, é uma palavra de conhecimento que você recebe, é uma visão que você tem, é Deus falando contigo através até da natureza, tu tá vendo ali de repente Deus, pô, parece que é loucura, não, mas Deus fala através de tudo, porque Ele criou tudo. Como é que Ele não vai falar de multiforme? É verdade. Assim, nós é que precisamos estar concentrados naquilo que Deus está falando. Mais apurado, mais afiado. Sensibilidade, ter uma perspectiva daquilo que o Senhor está falando, uma visão do reino. O profético é isso, o profético ele não se move no natural, mas ele se move através do reino e reflete aquilo no natural. É uma visão. O profeta, ele é assim, o profético, ele é assim, ele se liga com o que está no céu e reproduz o que está na terra. Top, cara, isso é muito bacana. Porque assim, as pessoas ficam tentando buscar uma classificação como se fosse assim, sabe aquilo antigamente, quando dizia assim, o que é carro? Carro. Aquela lata com 4 rodas e um volante. Então a pessoa dava classificação, explicava. Então tem muita gente que primeiro quer todo ensinamento, quer aprender tudo. Para depois começar a fazer, não, a gente vai aprendendo caminhando. Aprende e coloca em prática, né? Aí. Acho que esse é o grande desafio. De repente você está aí vendo esse vídeo e está nessa questão de querer fluir no chamado, querer fluir na sua missão com Deus, você querer fluir na unção e sem saber como isso. Então eu quero te fazer esse convite para você se inscrever nesse canal, para você ativar o sininho, para você poder acompanhar os vídeos e postagens, porque isso vai te dando ferramentas, isso vai te instruindo, vai te capacitando. E uma coisa que eu acho fenomenal, nós somos amigos há muitos anos. Nós estamos nessa caminhada desenvolvendo o profético já também há tempos. Então, assim, o convite é que você não ande sozinho. Verdade. É que você não fique sozinho. Não fique à beira. Vem caminhar, se junte.
Quem sabe, de repente, você pode ser a próxima pessoa que vai gravar comigo o Experiências Proféticas. Vamos lá fazer o final? Bora. Então, quer falar a frase ou quer que eu fale? Seja naturalmente sobrenatural. Seja naturalmente sobrenatural. É isso. Não é pensar em coisas mirabolantes. Gente, é ser naturalmente sobrenatural. E nós nos vemos no próximo episódio de Experiências Proféticas. Deus te abençoe. Fica na paz. Vai que vai.